aqui de volta com vocês. Mais uma aula de língua espanhola. E aí, estão curtindo? Estão gostando? Eu sou a maestra Tainá, eu sou a professora Tainá e estarei aqui com vocês mais uma vez em mais uma aula. Então, galerinha, vamos lá dar uma olhadinha no que a gente vai ver hoje. Simbora, galera! Olá, que tal? Hoje nós vamos trabalhar sobre as saudações e despedidas. Los saludos, perdóname, cadê meu pincel? Saludos e despedidas. Vamos descobrir como fazemos para apresentar-se formal e informalmente. Como que a gente faz para fazer apresentações? Como é que a gente descobre como é que eu vou me comunicar ali, o primeiro contato que eu vou ter com uma pessoa falante da língua espanhola? Na parte de gramática, nós vamos ver los artículos determinados, indeterminados e o neutro. Neutro não existe na língua portuguesa, porém existe na língua espanhola. E a partir de hoje nós vamos conhecer expressões de alguns países latinos, alguns países falantes da língua espanhola. E vamos começar com as expressões ou ditados populares, ou ainda provérbios populares falados ali pela Espanha. Então, sim, bora para a classe. As saudações e despedidas, elas estão, galera, no nosso dia a dia. A gente fala e a gente às vezes nem percebe, só o nosso bom dia, olá, boa tarde, como é que você tá? Já é uma saudação e a gente nem percebe que estamos em constante saudações e despedidas no nosso dia a dia. O que muda em todas elas é como utilizamos, em que momento utilizamos e com quem utilizamos as nossas saudações. Quando falamos com alguém do nosso dia a dia ou do nosso convívio, as perguntas, as respostas, elas são mais informais. Ou seja, eu uso gíria, eu uso ali uma diminuição numa palavra. Já quando eu falo com pessoas que a gente não conhece, com pessoas de mais idade, com pessoa com um grau de instrução bem elevado, com um juiz, com um médico, eu não vou chegar lá falando com ele, e aí, beleza, tudo bem? Não vou chegar desse jeito, né? Eu vou utilizar uma maneira mais formal de me comunicar, uma forma diferente de falar. Em espanhol é a mesma coisa. Então eu trouxe para vocês ali as saudações, apresentações e despedidas em espanhol, formais e informais. E aí é aquele momentinho muito importante para que vocês repitam comigo tudo que eu estou ali falando, tudo que eu estou pronunciando. Buenos dias, os formais, né, galera? Então vamos lá para os saludos formales. Saludos formales, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Sim, em espanhol é tudo no plural. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Que gusto verlo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ustedes están? ¿Cómo se encuentra? Então, ali é uma forma mais formal, mais culta de se falar. Então, eu vou utilizar muito usted quando eu vou falar ali formalmente. Então, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que gusto verlo, ¿cómo está usted? ¿Cómo ustedes están? Ou como se encuentran? Já quando eu vou falar com a galera ali que eu conheço, quando eu quero me comunicar com vocês, mis amores, mis niños, eu já vou usar os saludos informales. Buenas. Eu não preciso falar buenas noches, buenos dias, eu só chego e falo buenas. E é o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite. Eu não vou chegar falando ali... como está usted? Como ustedes estão? Eu só chego já falando, ei, que tal? E que tal? Olá, que tal? Oi, que tal? Como é que você tá? E aí, beleza? É o meu beleza. E aí, tá tudo legal? É em espanhol, que tal? Oh, que tal? Ei, que tal? Olá, que tal? Como estás? Olha a diferença. Como está?
están para como estás. Como tu estás? Como te encuentras? Como me cuentas? O que me cuentas? O que você me fala? E aí? O que você tem de bom para dizer? Me cuenta. Ou ainda tem esse outro que fala em alguns países, na Colômbia também se fala assim. Oye, parce! E aí, parceiro? Beleza, mano? É oye, parce, certo? E aí nós temos as respostas. Então, as respostas têm ali uma forma formal, que vai ser usando os te, e a informal, que é usando o tu. Bien, e tu? Oh, bien, e usted? Estou estupendo. É que eu estou muito bem, eu estou muito feliz. Estupendamente. E tu? Genial. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Todo bien. E usted? Olha aqui, mais formal. Olha. Todo bien. E usted? Ou naqueles dias que você não está tão bem, você pode falar, vou mal, vou fatal. Ou ainda tem uma outra forma, quando você está mais ou menos, você fala assim, 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 assim. Como é que tu estás? Assim, assim. Não, nem bem, nem mal, nem bem, nem mal. Eu estou assim, assim. E aí a gente viu as saudações, né? Então, quando a gente se saúda, no final que a gente vai embora, a gente tem as nossas despedidas. Então, como é que eu vou me despedir formalmente? Adiós, buenas noches, ou buenas tardes, ou buenos dias. Nos vemos pronto, nos vemos em breve. Saludos, saudações. Ha sido um prazer, foi um prazer conhecer-te. Que vaya bien, que você fique bem. E aí vem os informais ali para os nossos amigos do nosso dia a dia. Eu vou falar tchau ou tchau também. Eu posso usar com o ou com o. Não esqueçam de se hidratar sempre, tá? Tô bebendo uma aguinha aqui. Cuídate, cuídate. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta pronto. Então, você pode ver que ao invés de eu falar nos vemos pronto, até breve, eu já falo até logo, até amanhã, até daqui a pouquinho. E aí, eu ainda posso acrescentar dizendo para o meu amigo, para a pessoa que eu conheço, para o meu familiar, que tu tenhas um bom dia, que tenhas um bom dia, certo? São as despedidas informais. E aí, quando a gente se despede, a gente também tem ali outra forma, a gente tem as formas de apresentação. Essas formas de apresentação são usadas ali quando você vai conhecer uma pessoa pela primeira vez, e aí vai depender muito de como você vai se portar. Se for uma pessoa mais velha, se for uma entrevista de emprego, se for com uma pessoa ali com um médico, ou um momento, uma pessoa que precise de uma formalidade, você vai utilizar as apresentações formais. Se você for falar com uma pessoa da sua idade, uma pessoa ali da sua comunidade, uma pessoa da sua família, ou uma pessoa que alguém da sua família vai apresentar para você, então, de certa forma, vai ser mais próximo a você, você vai usar apresentações informais. O que a gente pode chamar bastante atenção é que no formal nós usamos o usted. Já no informal nós usamos o tu. Tá? Na Espanha eles chamam de tutear. Puedes tutear-me? Pode falar comigo usando tu, pode falar comigo informalmente. Então, as apresentações formais, nós temos ali, como se llamas? ¿Dónde vive usted? ¿Cuántos años tiene usted? Ou quantos anos tiene? ¿De dónde usted es usted? ¿De dónde eres? Não, perdão, de dónde eres não. De dónde es? Porque você vai usar o usted. Mais para frente você vai ver ali a conjugação desse pronome, né? Dessa maneira de falar. Já informalmente, eu vou usar o tu, galera.
É o que eu vou usar com vocês, é o que eu vou usar no meu dia a dia com as pessoas mais próximas. Como te chamas? Então, chegou alguém na tua sala que fala espanhol. Então, como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou perguntar qual é o nome dele? Eu vou dizer, como te chamas? Ou, qual é tu nome? ¿Dónde vives tú? ¿De dónde eres? ¿Dónde nació? ¿De dónde veniste? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tienes tú? Ou apenas quantos anos tienes? É a maneira informal de me apresentar. E aí, vem as suas respostas informais. Mi nombre es, me llamo Tainá, ou mi nombre es Tainá, me llamo Tainá. Eu vivo em Brasil, eu vivo em Porto Velho. Eu tenho alguns anos, eu não vou revelar a minha idade para vocês, sou novinha, tá? Eu tenho tantos anos, você, eu tenho 15 anos, eu tenho 16 anos, eu sou de Brasil, eu sou de Venezuela, eu sou de Bolívia, eu sou de Porto Velho, eu sou de Rondônia, ou eu sou de Porto Alegre, eu sou de Rio Grande do Sul, e assim vai ser a sua maneira de responder as perguntas, certo? Eu trouxe para vocês, galera, duas formas, duas conversações, dois diálogos. Um diálogo formal e um diálogo informal. Então, vamos ver o primeiro diálogo. O primeiro diálogo diz: Hola, buenos días. Buenos días, que deseaba. Quería ver al señor Hernández, pues en este momento está ocupado. ¿Cuándo podría verlo para hablar con él? Pues vamos a ver. ¿Qué tal mañana por la mañana? ¿A qué horas? ¿Le viene bien a las 9:30? No, lo siento, a esta hora no puedo. Es que tengo un compromiso. Mejor un poco más tarde. A las 12:30 entonces. Sí, muy bien. Su nombre, por favor. Soy Emilio López. Él ya me conoce. De acuerdo. Entonces mañana a las 12:30 le esperamos. Muy bien, gracias y hasta mañana. Gracias a você. Hasta luego. Então vamos lá de novo. Eu vou mudar a voz. E aí vocês vão fazer aí. Dividam aí, meninos e meninas. Os meninos falam o A, as meninas vão falar o B. Certo? Então vamos lá, meninos, comigo. Hola, buenos días. E las niñas, buenos días. ¿Qué deseaba? Quería ver al señor Hernández. Pues bien, pues en este momento él está ocupado. ¿Cuándo podría verlo para hablar con él? Pues vamos a ver qué tal mañana por la mañana. ¿A qué horas? ¿Le viene bien a las 9:30? No, lo siento, a esta hora no puedo. Es que tengo un compromiso, mejor un poco más tarde. ¿A las 12:30 entonces? Sí, muy bien. Su nombre, por favor. Soy Emilio López, él ya me conoce. De acuerdo. Entonces mañana a las 12:30 lo esperamos. Muy bien. Gracias y hasta mañana. Gracias a usted. Hasta luego. E esse foi um diálogo formal. Muito bem. Vamos ao diálogo informal. Hola, buenos días. Hola, buenos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marina. ¿Y tú? Yo soy José. ¿De dónde eres, José? Soy de Venezuela. ¿Y tú? Soy de Brasil. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16. ¿Y tú? Tengo 15. Fue un placer conocerte, Marina. El placer fue mío, José. Hasta pronto, Marina. Nos vemos, José. Olha aí, olha a diferença até no tom de falar, né, gente? Muda totalmente quando é um diálogo mais informal. Então, eu vou repetir o diálogo informal e vamos lá conhecer o José e a Marina. Hola, buenos días. Hola, buenos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marina. ¿Y tú? Yo me llamo José.
¿De dónde eres, José? Soy de Venezuela. ¿Y tú? Soy de Brasil. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16. ¿Y tú? Tengo 15. Fue un placer conocerte, Marina. El placer fue mío, José. Hasta pronto, Marina. Ah, nos vemos, José. E aí, viram a diferença? Conseguiram perceber que o diálogo ele vai mudar de acordo com a pessoa com que se fala? Se eu estou em uma empresa querendo falar com alguém, querendo ter um diálogo ali mais formal, eu vou mudar a minha forma de falar. Eu vou usar muito mais os T do que o tu. Já quando eu vou falar com as pessoas ali do meu convívio, com pessoas da minha idade, com pessoas da escola, com alguém que chegou na rua, que eu conheço novo na minha rua, eu vou utilizar a forma informal, tá bom? Então, vamos agora para a nossa parte da gramática aqui, ó. Vamos ver os artículos. Então, vocês vamos olhar. Os artigos, gente, artigos na língua portuguesa, o, a, os e as. Simples assim. Em espanhol, então vamos conhecer ali os artigos. Em espanhol, eles são muito parecidos em português, ou seja, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer referência aos substantivos ou aos elementos da oração, sempre concordando em gênero e número. Então, gênero feminino e masculino, número singular e plural, certo? Eles são divididos em determinados e indeterminados, mas também temos o neutro. Esse neutro, ele não existe na língua portuguesa, só na língua espanhola. Os artigos determinados, ou ainda definidos, que a gente também costuma chamar, eles são utilizados para se referir a um elemento específico que já foi mencionado anteriormente no discurso, ou ainda que ele supõe identificável pelo meu interlocutor, pelaquela pessoa que fala comigo no discurso. Nós temos o masculino, ele, e no plural, los. O feminino, la, no singular, e no plural, las. Então, ele, los, la, las. Eles se referem ao nosso o, os, a e as. Então, lembrem-se, artigo masculino singular, ele, plural, los, tá bom? Como é que é o uso dele, professora? Então, nós temos ali alguns usos dos artigos determinados. Antes de substantivos, nós usamos artigos. El niño estaba en la calle. Los vecinos fueron a todas las fiestas. Para avaliar propostas, me agrada mais la de color azul. Então, eu estou ali substituindo o meu substantivo, né? E estou analisando uma proposta e estou ali usando o meu artigo determinado, porque eu estou falando de algum assunto e quem está ali no meu diálogo, na minha conversa, sabe do que se refere esse lá ou esse ele. Então, entonces me agrada más la de color azul. Poderia ser la camisa, la bolsa, enfim. Prefiro el de fresa. Prefiro o de morango. Então, também se refere a alguma coisa que o meu interlocutor já conhece. Diante de quantificadores pronominais, ou seja, de quantidade, seja para falar de muito, de pouco, de mais, de menos, mas eu utilizo os meus artigos determinados também diante de quantificadores pronominais. Los dos profesores son muy buenos. Las pocas veces que hablaron fueron bastantes. Então, eu tenho esse uso antes de quantidades também. Antes de dia das semanas ou datas, eu vou utilizar também os meus artigos determinados. Foi a México el 21 de enero. Em 21 de janeiro, na tradução, mas em espanhol eu não vou falar en 21 de enero, eu vou falar el 21. El viernes llegaron mis amigos.
Então, viernes, ali llegaram mis amigos. Diante de horas, voy a trabajar a las 9. Son las 10 em ponto. Então, sempre as horas vão vir ali com os las, certo? E também com valor de posse, de possessivo. Pablo perdió el ánimo. O ânimo que ele tinha, que ele possuía, ele perdeu el ânimo. Me duele la pierna, me duele la pierna. Dói a perna dele, é o que ele possui ali, a sua perna, la pierna. E aí nós temos os indeterminados. Enquanto que os determinados é o, as, os e as, os indeterminados nós temos um, uno, una e unas, que em português é o uns. Eu ia colocar humus, gente, sério isso? Ai, essa professora, então vamos lá escrever de novo. Uns, eu fiz foi um marcador, tira esse marcador. Uns, uma e umas. Agora sim. Então, em espanhol, unos, una, unas. Em português, uns, uma e umas. Quando é que eu utilizo esses artigos indeterminados? Quando eu vou introduzir um elemento novo ao meu discurso e esse elemento ele não é identificado ou ele não está definido. Enquanto eu quero o caderno, eu poderia querer um caderno. O caderno é o caderno, aquele específico. E um caderno é qualquer um. Grande, pequeno, com muitas páginas, com poucas páginas, com muitas folhas, com poucas folhas, com uma matéria, com 15 matérias, com 10, não importa, eu quero um, qualquer um. Então, eu tenho ali, diante de substantivos, eu também utilizo o meu indeterminado. Quiero um caderno novo, é qualquer caderno, ele não especificou que caderno que ele quer. Comprou unos sapatos, também não especificou que tipo de sapato que ele comprou. Recentemente encontrei umas amigas, então também não especificou que amigas foram as que eles encontraram. Depois de verbos que conotam existência, então depois de verbos, quando ele vai falar sobre existir, eu também utilizo o meu indeterminado. Vivió un señor en esta casa. Tengo um amigo que vive na Argentina. Então, viveu um senhor. Ele não sabe que senhor, mas sabe que foi um senhor. Tenho um amigo que vive na Argentina. Então, ele não quis especificar que amigo que é. Ele não disse o nome do amigo. Depois do verbo hay, que é o verbo haver, eu também utilizo um. Hay uma tijera em el estuche, que está dizendo que há uma tesoura no estojo. Há um homem mirando-me. Existe um homem me olhando. Há um homem me olhando. Fora os artigos determinados e os artigos indeterminados, nós temos os artigos neutros, galera. O artigo neutro, ele é conhecido em língua espanhola somente. É o artigo lo. Para que eu vou utilizar esse artigo? Ele é utilizado para transformar o meu adjetivo, o meu advérbio, ou o meu verbo no particípio em substantivo. Então, ele vai substantivar esse verbo. Ele também pode ir diante de preposições, pronomes possessivos e pronomes relativos. Só que é assim, galera, esse artigo neutro, ele requer um espaço de tempo um pouco maior para eu falar dele para vocês. Então, em uma outra aula, mais à frente, nós vamos falar especificamente sobre o artículo neutro lo. Então, em um outro momento, eu vou explicar exatamente como é que eu uso e por que também que existe tanta confusão aí entre nós falantes de língua portuguesa para esse uso do artigo neutro lo ao invés de usar o ele. Beleza? Ok? Estamos listos? Estamos prontos? Estamos certos? Então, vamos seguir com a nossa aula. Agora, nós vamos falar sobre expressões da Espanha. Esse momento vai ter uma vinheta. Então, roda a vinheta da Espanha, tá bom?
na Espanha, galerinha. Viram aí o nosso aviãozinho? Saiu aqui do Brasil e pousou na Espanha. Viram o que eu falei para vocês? O presidente da Espanha é rei. Então, a forma, quem governa a Espanha é um rei, é o rei Felipe. E aí, chegamos na Espanha e vamos conhecer algumas expressões típicas e próprias da Espanha. Então, vamos lá. Na Espanha, eles usam vale. Repitam comigo, vale. Vale é uma gíria que pode ter vários significados, mas geralmente ela é usada para concordar com alguma coisa. Ela pode ser usada como um ok, como um sim, tudo bem, tá bom, vamos, ou outras afirmações. Vai depender muito do contexto. Eu posso dizer, vale, já entendi, beleza. Então, vale, vale, vamos, vamos, vamos. Temos outra, mono, mono. É macaco, tá? Então, é uma forma de falar macaco. Mas eles também usam esse mono para dizer que algo é fofo, alguém é fofo. Como eres mono? Que coisa mais mona? Então, é o fofinho, o guti-guti, gostosinho. Ele é usado principalmente para crianças, para gestos meigos ou românticos e demonstrações de amor. Cornudo, cornudo. Por mais que você ache que é uma coisa ali, um palavrão, não é, viu, gente? Cornudo é uma expressão usada para descrever que algo é realmente muito, muito, muito legal. Então, quando a coisa é muito top das galáxias, muito legal, é cornudo. Na Espanha, cornudo é uma coisa muito, muito, muito legal. Nós temos a palavra ligar. Ligar não é só também uma expressão, como é um falso cognato. Lá na frente, a gente vai ter uma aula sobre falsos cognatos, e aí vocês vão descobrir o que são isso. Falsos cognatos são falsos amigos, uma coisa que a gente acha que é uma coisa, mas é outra. Em português, ligar é o quê? Pegar meu telefone, eu vou ligar para alguém. Vou telefonar, fazer uma ligação. Mas em espanhol, significa paquerar. Eu estou paquerando, eu estou ficando com alguém. Então, eu estou ligando. Então, ligar é ficar em espanhol. Chabal. Chabal é usado para se referir a meninos. Ele pode ser equivalente a moleque, a piá, menino novo, com cara de criança. Então, e aí é muito um menininho, ele é muito infantil. Então, ele é chaval, é muito chaval. Aún é chaval. Chaval é menino, moleque. Mola, mola, ela pode-se dizer que ela é usada na Espanha mais pelos jovens, como uma versão equivalente para o nosso curtir. Mola, eu curti, eu gostei. Dá-me um mola, dá-me um joinha lá no meu YouTube, dá uma curtida lá no meu YouTube, é mola. Cabreado, cabreado significa zangado, aborrecido, chateado. Então, eu estou cabreado hoje, eu estou chateado hoje. Flipar. Flipar também é outra palavra usada muito pelos jovens. Quando ele aparece, significa que está acontecendo algo muito divertido. Alguém flipando é alguém que está se divertindo. Eu flipei muito ontem. Eu me diverti muito ontem na festa. Eu estou flipando, estou me divertindo. Curro. Curro é usado como sinônimo de trabalho. Currar é trabalhar. Então, semelhante à nossa expressão trampar. Eu estou trampando hoje, eu vou trampar. Eu vou currar, eu vou trabalhar. Güey, cuei, ele é bem simples, ele significa o nosso legal, né? Tá tudo beleza, tá tudo legal, tá güey, tá güey. Pesado, pesado, diz de uma pessoa que está sendo chata, que ela é insistente demais, ela é muito chata. Chato, insistente é uma pessoa pesada. Tu estás muito pesada hoje, esta linha é muito pesada, é uma pessoa muito chata. E por último, chorrada. Chorrada é quando se
se alguém te disser que você está falando chorradas, a pessoa está dizendo que você está mentindo, falando besteira, falando asneira, bobagem, que não é verdade. Então, chorradas é bobagens. Certinho, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado, conhecido essas palavrinhas novas, viram aí as referências bibliográficas da nossa aula de hoje. E é isso, galera. Chegamos ao final da nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham descoberto aí coisas novas. E nós vamos nos ver agora na próxima classe, na nossa aula de revisão, em outro momento, tá bom? Então, um beijo para vocês e hasta pronto!